Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a essa apresentação do Software Extract, promovida em parceria entre os Departamentos Nacionais de Empresas, Projetistas e Consultores, Departamento Nacional de Ventilação e Distribuição de Ar da Abrava. Meu nome é Carlos Henrique Madeira, eu sou consultor da Abrava, especialista em refrigeração e ar-condicionado pela FEI, possui MBA em Gerenciamento de Projetos pela FGV e sou graduado em Engenharia Mecânica pela UNB. Com experiência no mercado de climatização e refrigeração em diversos segmentos, com grande satisfação serei o mediador desse importante evento. Iremos abordar, neste valoroso encontro, o Software Extract, que tem por objetivo facilitar os cálculos constantes em normas para extração de fumaça e calor devido a incêndio. Entendemos a extração mecânica como a remoção de fumaça e calor através de meios mecânicos, tal como ventiladores e qualquer outro meio mecânico de movimentação de ar. E a extração natural é a remoção de fumaça e calor através da convecção térmica natural e, para tanto, são dimensionadas aberturas adequadas para tal fim. O software está baseado nas normas ABNT, NBR, Sistemas de Controle e Movimentação de Fumaça e Calor de Incêndio, nas itens 15 de 2019 e 2019 do CBP-MS, na francesa IT 246 2011 e na americana NFPA 928 de 2005. Na portaria 1532 de 2008 da legislação portuguesa, já o cálculo de pressurização de escada está baseado na IT 13 de 2019 do CBP-MESP. Iremos contar neste encontro com os desenvolvedores da solução, que irão demonstrar as principais funcionalidades da ferramenta, sendo eles o presidente do DN Ventilação e atuante em grupos de diversos na elaboração de normativas da ABNT, Eduardo Bertomeu, que exerceu atividades de projetos de equipamentos de ar-condicionado, ventiladores, filtragem de ar e aplicações nas principais fabricantes do Brasil, e atualmente exerce as atividades de consultoria em engenharia voltados aos ramos de HVAC, refrigeração, ventilação industrial, filtragem de ar, transmissão de calor e software técnico associado. Passando, então, a palavra posteriormente para o Carlos Aguiar Pereira, engenheiro mecânico pela UNB, projetista de sistemas de HVAC na área comercial, industrial, salas limpas e indústria eletroeletrônica de microeletrônica. O webinar ele está sendo transmitido pela plataforma Zoom e será disponibilizado posteriormente na área exclusiva de associados do DNPC, que muito em breve teremos grande satisfação também de apresentar. Aqueles que tiverem interesse em algum arquivo ou informação proferida, eu me coloco à disposição para esclarecimentos e vou deixar o meu e-mail logo mais no chat desse evento. Todos poderão enviar as questões relacionadas aos respectivos temas apresentados pelos nossos palestrantes por meio do chat, informando para quem seria a pergunta e tentaremos responder ao maior número possível através destes especialistas que aqui se encontram. Bom, dessa forma, sem mais delongas, eu repasso a palavra para o Carlos Aguiar para dar seguimento e realizar a sua apresentação. Senhor Carlos Aguiar, por favor, a sua apresentação. Ok, obrigado. Boa noite a todos. A gente dividiu essa apresentação em duas partes, sendo esta a primeira com conceitos básicos para facilitar o entendimento do software. E a segunda fase é a apresentação do extract. Essa primeira eu é que vou apresentar e o Eduardo Bertomeu é que vai apresentar o software. O software foi desenvolvido por nós dois, o Eduardo Bertomeu com a linguagem de programação e eu com a verificação. Ok. Então, lendo aqui o prefácio, este trabalho apresenta uma visão sucinta do sistema de controle de fumaça para um melhor entendimento do software Extract, desenvolvido para o cálculo da área necessária ou da vazão de extração de fumaça. Está baseado no trabalho da Comissão de Estudos da norma CB24 com a CB55,
que seguiu a IT 15, 2011 e 2018 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, tendo sido consultadas e discutidas as normas mencionadas no item referências. Esse item está lá no final. Várias normas foram lidas e discutidas. Então, na norma, estão embutidas alguns itens que vêm dessas normas que foram consultadas. Deste trabalho resultou a NBR 16983, com a sua publicação para a consulta nacional no mês passado, que foi mês 8. No incêndio, os materiais em combustão geram fumaça. A fumaça, ela é tóxica. O conceito de sistema de extração de fumaça é de criar uma camada livre de fumaça abaixo da camada de fumaça. Essa fumaça tem que ser extraída do ambiente para as pessoas poderem evacuar com certa segurança, manter-se a visibilidade e se criar condições para a atuação do Corpo de Bombeiros ou Brigada de Incêndio. As áreas de abertura para extração natural ou a vazão de extração de fumaça para extração mecânica dependem de vários fatores, dentre deles o tipo de ambiente, o tipo de risco e a carga de incêndio. Tudo isto está embutido no cálculo que está no software. O sistema de controle de fumaça é usado em edificações, túneis rodoviários e sistemas metroviários. Os sistemas referentes a túneis e plataformas de estações de metrô são objeto de outras normas. Isso aqui não está contemplado aqui. Quanto mais simples e robusto for o sistema, mais confiável fica o seu funcionamento. Hoje, é claro que hoje já há bastante tempo, é impossível se fazer um sistema sem a ajuda do sistema de supervisão e controles, mas quanto mais simples for, melhor. Para se ter um incêndio, é necessário que existam os 3 elementos denominados como triângulo do fogo, que, com a reação em cadeia, passou a chamar-se de tetraedro do fogo. O triângulo do fogo tem aqui várias coisas que neste ambiente eu sei que muita gente sabe, né? Mas é bom passar por ele. A gente precisa de combustível, comburente e calor. O combustível pode ser sólido, líquido ou gasoso, e o comburente é um oxigênio acima de 13%, e o calor, que é a fonte de ignição. Isto aqui são os 3 componentes necessários para se ter um incêndio. Se a gente verificar, olha, combustível e comburente sempre existem. O calor é que é o ponto em que começa tudo. Com a reação em cadeia, passou-se a chamar tetraedro do fogo. A reação em cadeia é uma reação de retroalimentação. O fogo começa e vão existindo várias reações dentro desse incêndio. No incêndio, 80% das mortes são causadas pela intoxicação devido à fumaça. O indivíduo, num ambiente com fumaça, perde a visibilidade, o sentido de orientação, sente tontura e pode desmaiar. Isso aqui, quem fez, eu não sei se tem aqui alguém que fez algum teste de treinamento no Corpo de Bombeiros, sabe exatamente o que é isso. Dependendo da quantidade, o teste, esse treinamento é feito com fumaça branca, nada de calor, nada disso, e é coisa de 1 minuto. Dependendo da quantidade de fumaça inalada, pode ir a óbito em cerca de 5 minutos. No ar ambiente, cerca de 21% do volume é oxigênio. Incêndios, pelo fato do fogo consumir oxigênio, esta concentração diminui mais do que 50%, o que torna o ar insuficiente para oxigenar as células. Uma concentração de oxigênio menor de 12% é perigosa e a pessoa não percebe a falta de oxigenação. Todo mundo deve estar lembrado da tragédia da família brasileira que ocorreu há relativamente pouco tempo em Santiago do Chile. A pessoa sente sonolência, não percebe e ela vai embora. Com O2 de 10% fica inconsciente e 8% vai ao óbito. O calor das chamas, que leva a queimaduras, contém partículas tóxicas.
como o cloro, cianeto e enxofre, que provocam edema. Edema é um inchaço das vias aéreas, obstruindo a passagem de ar para os pulmões. Além disto, acontece a produção de CO e CO2. As hemoglobinas são proteínas presentes nas hemácias, que são os glóbulos vermelhos. Glóbulos vermelhos e hemácias é a mesma coisa. As hemoglobinas é que fazem o transporte do oxigênio entre os pulmões e as células do corpo, através da circulação sanguínea. O CO e o cianeto ligam-se facilmente às hemoglobinas, impedindo que recebam o oxigênio dos pulmões. Isto é o que ocorre na situação de inalação de fumaça. As hemoglobinas têm 200 vezes mais afinidade por uma molécula de CO do que por uma de oxigênio. Então, a hemoglobina vai, entre o CO e o oxigênio, ela vai para o CO. Este fato, em evolução rápida, leva à asfixia. Um fumante tem cerca de 10% das hemoglobinas sem capacidade de transportar oxigênio, enquanto que uma pessoa que foi exposta a um incêndio tem 25% ou mais. O conceito deste sistema é o da remoção e controle de fumaça e calor em incêndio, CFCI, para gerar um volume livre de fumaça abaixo de uma camada de fumaça. Então, numa sala com incêndio, ela gera fumaça e, com a extração de fumaça, o sistema de extração de fumaça tem que pagar essa fumaça para a pessoa correr, para a pessoa poder evacuar de forma segura e com visibilidade, não só a pessoa, mas o corpo de bombeiros. O objetivo do sistema de extração de fumaça é permitir a evacuação segura das pessoas de identificação, salvar vidas, no fundo, salvar vidas. Manter a visibilidade, facilitar a ação do corpo de bombeiros ou brigadistas, atrasar e ou diminuir a ocorrência de flashover, a gente vai chegar lá, evitar a ocorrência de backdraft, também vai chegar lá, e reduzir os danos materiais e financeiros oriundos do incêndio. Termos e definições. Alguns termos e definições. Esse trabalho, eu fiz esse trabalho com outro objetivo, mas agora ele foi útil e para dar essa compreensão do sistema de extração de fumaça e do extract, ele foi bastante reduzido. Então, são alguns termos e definições. São coisas pertinentes ao sistema, só ao software. Acantonamento, volume livre, compreendido entre o piso e o teto, delimitado por barreiras de contenção. Então, isto aqui, ó, é um grande galpão. O acantonamento, ele não pode ter uma área maior de 1.600 metros quadrados, sendo que o comprimento não pode ser maior do que 60 metros de cada acantonamento. Então, este é o limite. Aqui, a representação é de um acantonamento dividido pelo acantonamento 1, separado do acantonamento 2 pela barreira de contenção de fumaça, separado do acantonamento 3 por outra barreira de contenção de fumaça. No acantonamento 1, é claro que a gente tem que ter as entradas de ar, sempre pela parte inferior, e os extratores de fumaça, a saída de fumaça pela parte superior. Aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa. Barreiras de contenção, elas podem ser, é mais como informativo, podem ser passivas ou ativas. A passiva é aquela que fica lá definitivamente, pode ser com concreto, com gesso, aquele gipso estruturado para fogo, pode ser vidro estruturado para fogo também. O vidro é bem mais caro, obviamente. E a barreira ativa é aquela que cai, ela cai, ela é desenrolada. Neste caso aqui ela é triangular, não seria bem o caso, né?
mas se o teto for retangular, são barreiras que, cortinas de fumaça que caem comandadas pelo sistema de incêndio. A altura da zona enfumaçada, HF, é a diferença entre a altura da face inferior da camada de fumaça e a altura da referência. Então, a altura da referência está aqui como H, essa altura. A altura da referência é igual a H', que é a altura livre da camada de fumaça, e a altura da camada de fumaça chamada de HF. H' igual, H igual a H' mais HF. Esta H', na mecânica, na extração mecânica, ela vai aparecer como Z. A abreviatura é Z. Só uma coisa, entrada de ar da oposição sempre por baixo, obviamente, né? Isto aqui é tudo pessoal de sistemas da HVAC, tudo projetista, sabe o que é exatamente isso aqui, mas é bom ressaltar. E saída sempre por cima. Átrio é um espaço amplo com fechamento na cobertura, criado por um andar aberto ou conjunto de andares abertos, conectando dois ou mais pavimentos cobertos, excetuando-se os locais destinados à escada rolante, shaft de ar-condicionado e vai por aí fora. Barreira de contenção de fumaça. Elemento vertical de separação, montado no teto, com altura mínima e características de resistência ao fogo, que previne a propagação horizontal da fumaça de um espaço para o outro, a fim de limitar uma área de acontornamento. Então, isso aqui a gente já falou, de figurão, a gente já falou disso aí. Então, o objetivo dessa barreira de contenção e do acantonamento é delimitar, quase que enclausurar a fumaça. Camada de fumaça, smoke layer. Alguns termos em inglês são bem populares e eles permanecem. A espessura da fumaça acumulada por uma barreira de contenção de fumaça. Dimensões do incêndio. Dimensões da base do incêndio, podendo ser no formato de um quadrado ou círculo. Explosão ambiental. Backdraft. Fenómeno que ocorre quando o fogo, iniciando-se num compartimento fechado, com ventilação apenas através de frestas, a gente acha que isso aí está sob controle, mas não está. Fica fumegante e produz grande quantidade de CO, hidrocarbonetos e produtos em combustão incompleta. Quando se abre uma porta, por ação do Corpo de Bombeiros, ou outro motivo, sei lá, alguém vai lá e abre a porta. A presença do oxigênio provoca uma grande bola de fogo chamada de explosão ambiental. Isso aqui é perigoso para caramba. Extrator de fumaça, dispositivo instalado numa edificação, acionado automaticamente em caso de incêndio, permitindo a extração da fumaça para o exterior por meios naturais ou mecânicos. Se for mecânica, o caso é o ventiladores. Flashover é um termo em inglês que também é dessa forma mesmo. Fenómeno que ocorre quando todos os componentes do ambiente atingem o ponto de combustão no mesmo espaço de tempo. Ou seja, aquilo ali começa a pegar fogo e a temperatura começa a ser quase que a mesma em todos os produtos. Quando o fogo passa de um lugar pontual para o geral, ele passa da origem e já pega fogo em tudo. Flashover. Fogo é o processo de combustão de materiais inflamáveis, caracterizado pela emissão de calor, luz, fumaça e gases tóxicos. A fumaça são as partículas transportadas na forma sólida, líquida e gasosa, decorrente do material submetido à pirólise ou combustão. Pirólise, ela vem do grego, né? Piro é calor, e no caso é fogo, né? E lise é a decomposição de um material, decomposição de qualquer coisa, análise, catálise e outras coisas parecidas. Incêndio, a ocorrência de um fogo não controlado. Interface da camada de fumaça, smoke layer interface, é o limite teórico entre a camada de fumaça e a camada livre de fumaça. Então,
a gente tem aqui, ó, qual é o objetivo do sistema de extração de fumaça? Criar esta altura livre de fumaça. E depois entra numa zona de transição. A zona de transição é chamada de interface da camada de fumaça. Isso aqui em todas as bibliografias, artigos, sempre aparece. É interface da camada de fumaça. Smoke layer interface. Parece para caramba. E depois vem a fumaça propriamente dita, né? E aqui o teto. Unidade de passagem é a largura mínima para passagem de uma fila de pessoas igual a 0,55 metros, 55 centímetros. Uma UP. UP também é um termo bem usado. Requisitos gerais. Conceitos básicos do sistema de controle de fumaça. Promover a extração mecânica ou natural dos gases e da fumaça do local de origem do incêndio. Assegurar uma zona livre de fumaça com altura mínima. Este valor foi adotado em 2,2 metros. Esta zona livre de fumaça. 2,2 metros. Por quê? Porque aqui no Brasil tem muitas salas, muitas construções, em que a altura entre o piso e o forro é de cerca de 2,5 metros. Então, para 2,5 metros, ou às vezes até menos, mas é 2,5 metros normal, é o mínimo. Né? Aí a gente começa a calcular para 30 centímetros. Então 30 centímetros de fumaça, 30 centímetros com 2,20 dá os 2,5. Menos que isso fica uma coisa impraticável. A tabela 1 apresenta as combinações possíveis para um sistema de extração de fumaça. Sistemas de... Então, nesta coluna, a gente lê a reposição de ar, que é a entrada de ar. E nesta coluna, lê a extração de fumaça. Reposição de ar. Se a reposição de ar for natural, a extração pode ser natural. Reposição de ar natural com extração mecânica. Ou seja, a reposição é sempre entrada de ar. Reposição de ar mecânica, através de ventiladores. Extração de fumaça mecânica. Quando se fala em mecânica, é através de ventiladores. Reposição de ar mecânica com extração natural não aparece aqui porque só em último caso e só quando for provado de que nenhum dessas situações pode ser utilizada. Nenhum desses sistemas pode ser utilizado. Então, natural com natural, natural com mecânica, mecânica com mecânica. Exigência de aplicação do sistema controle de fumaça. De forma genérica, o controle de fumaça deve ser previsto isoladamente de conjunto nos locais indicados conforme a tabela 2. A classificação das edificações e das áreas de risco quanto à ocupação está determinada no Decreto 63.911 de 2018 do Governo do Estado de São Paulo. Esta é a classificação. Esta classificação é esta aqui, a tabela 2, locais onde deve haver controle de fumaça. Esta tabela também é parcial, ela está no software toda, não é de forma parcial, obviamente. Né? Então, esta tabela ela começou a ser executada no trabalho da NOM em volta de 2015, mais ou menos isso. E depois ela foi mudando e foi sendo atualizada. Aqui é a condição de risco da ocupação. Esses ocupantes acordados e familiarizados, a gente divide isso aqui dessa forma. Ocupantes acordados e familiarizados com o ambiente. Ocupantes acordados e não familiarizados com o ambiente. Ocupantes provavelmente não acordados. Ocupantes recebendo cuidados médicos ou assistenciais. Ocupantes em trânsito. Bom, de onde é que vem isso? Isto aqui vem de uma norma italiana, que por sua vez vem da BS 9999, que apresenta
em vez de serem cinco condições de risco, apresenta 3 condições de risco, que é ocupantes acordados e familiaridades com o ambiente. O acordados ele tira ocupantes, familiaridades com o ambiente, não familiaridades com o ambiente e os recebendo cuidados médicos. Esta italiana a gente achou realmente mais completa, melhor, mais fácil de entender. Ele colocou o item acordados. Para um melhor entendimento rápido, a divisão, o que é acordados e familiaridades com o ambiente? Essa divisão A, ela vem do decreto, não é? Estado de São Paulo. A divisão A2 e A3, A é de residencial, D é de escritórios, escolas, educação, escolas, G, garagens, estacionamento, I, indústria, J depósitos, H4, esse H4 é de hospitais, mas ele saiu, ele está aqui sozinho porque é o hospital militar. O hospital militar tem outras coisas, né? Ocupante acordado e não familiarizado com o ambiente. Ocupantes acordados e não familiarizados com ambientes. C1, C2, C3 é comércio, shopping, tal coisa, né? E F são estabelecimentos que recebem público. No caso, o F11, por exemplo, a Boate Kiss, é uma que todo mundo se lembra e eu estou aqui a citá-la, fica mais fácil. F11 seria Boate Kiss. F1, F3, F5, eu não sei decorar o que é. Não tenho aqui o papel aqui do lado. Ocupantes provavelmente acordados B, ocupantes provavelmente não acordados, que é B1, B2, são hotéis. B é de hotel, motel e tal. Ocupantes recebendo cuidados médicos. Esta divisão H é toda de hospitais. Tá? Ocupantes em trânsito, F4, rodoviárias, aeroportos e tal. Bom. Locais com controle de fumaça. Então, aqui a gente tem a condição de risco de ocupação. Aqui tem as divisões referentes à condição. E tem aqui em que local vai ser obrigatório o controle de fumaça. No A, B12. No D1 a D4, A23, B12, C23. E1, E4, A30, B12, C23. Bom, isso aqui foi uma coisa bastante discutida e se entrou nestes consensos, neste consenso. Vou colocar aqui embaixo o que quer dizer, por exemplo, A23. Eu coloquei aqui em cores para ficar a correspondência mais fácil de entender. O A é corredores de circulação até a escada de segurança, ou área de refúgio, ou área externa. E o segundo número, 23, no caso, é referente à altura de edificação, ou seja, altura de edificação com altura superior a 23 metros. Então, se o nosso edifício tiver uma altura superior a 23 metros, ele vai precisar de extração de fumaça nos corredores de circulação, tá? E nesses corredores de circulação. O B12, o B é referente a átrios. Então, nesse caso aqui, é átrio com altura superior a 6 metros e corredores comunicados com átrio, utilizados como rota de fuga em edificação com altura superior a 12 metros. B12. B é átrio. A, corredor. 23, altura de edificação. B, átrio. 12, altura de edificação. C é sala
ou compartimento maior do que 300 metros quadrados, edificação com altura superior a 23 metros. 23, quer dizer, C, 23. C, sala ou compartimento maior de 300 metros quadrados. Esses números aí, eles aparecem em outras normas e aparecem normas e bibliografia e técnica, obviamente. E aqui a altura, esses 300 metros quadrados aparecem também na IT 15. Ok, então A, corredores, B, átrio, C, sala, D, D00. O que é D00? É sala, esse maior que 300 metros quadrados, eu coloquei entre parênteses, porque a gente ainda está na consulta nacional, eu coloquei esse comentário. Talvez tenha falhado ou não, ainda vai ser discutido. Mas, a meu ver, teria que entrar maior de 300 metros quadrados. Então, uma sala com ocupação de pessoas sem condição de mobilidade ou consciência, em edificação com altura superior a 0 metros. Ou seja, todas. Tá? Então, é para pessoas sem condição de mobilidade ou consciência. Controle natural de fumaça em edificações comerciais, industriais e depósitos. Disposições gerais com relação à extração natural. O controle é por extração natural de fumaça, introdução da ar externo para reposição, conforme essa figura 4. Então, a gente tem a entrada de ar por baixo, que é aqui a fumaça subindo, e aqui o extrator, que ele é normalmente fechado, né? E ele vai abrir devido pelo sistema de extração pelo sistema de combate a incêndio e extração de fumaça. A extração de fumaça pode ser realizada por abertura na fachada externa ou na cobertura. Sempre que possível colocar na cobertura. Pois, quando não for possível colocar tudo na cobertura, essa fachada externa ela é limitada a 1/3 da área, 1/3 da área necessária, da área necessária total para extração de fumaça. Parâmetros do projeto. Não é permitido o uso de extração natural de fumaça em ambientes com altura de referência superior a 15 metros. As áreas devem ser divididas em acantonamentos com uma superfície máxima de 1.600 metros quadrados. O comprimento máximo de um lado da área de acantonamento não deve ultrapassar os 60 metros. Então, aqui é uma figura só para representar aqui os acantonamentos. O L tem que ser o L maior, né? O comprimento menor ou igual a 60 metros, a área menor ou igual a 1.600 metros quadrados. Eu tenho aqui pela parte superior, extração, as aberturas. Aqui o acantonamento 2 pela parte superior e o acantonamento 3 pela parte superior e pela lateral superior. Controle de fumaça mecânico. O controle de fumaça é realizado pela extração mecânica de fumaça e pela introdução de ar de forma natural ou mecânica. As temperaturas adotadas. A temperatura adotada para a entrada de ar é o ar da reposição, 20 graus centígrados. Temperaturas adotadas da fumaça, 70 graus centígrados para ambientes com chuveiros automáticos, 300 graus centígrados para ambientes sem chuveiros automáticos. Para átrios, é conforme a temperatura a calcular. Essa temperatura em átrios, ela é calculada. Obstáculos ou mezaninos. Os mezaninos são obstáculos que devem ser considerados na extração de fumaça. A forma como se calcula este mezanino é a mesma que a forma que é calculado o átrio. Este mezanino também vai aparecer no átrio, na parte átrio. Ele já entra aqui com outras abreviaturas. Tem aqui uma sala em incêndio. Aqui a gente tem essas galerias onde a pessoa passa, né? Vamos imaginar aqui um shopping. Esse espaçamento aqui entre
a porta e o topo da galeria chamada de B. O H1 é esta altura aqui, o ZB é acima da H1 e o Z é a galinha que era na extração natural. Ele aqui se chama Z. E aqui é H é sempre H, que é a altura da referência. O HF não está aparecendo aqui, mas o HF, obviamente, é a altura da camada de fumaça. Isto aqui é uma vista frontal desta parte, né? Onde a gente coloca aqui cortinas de fumaça e aqui a gente tem a largura da cortina de fumaça, que é W maiúsculo, e a largura da porta para onde sai a fumaça é W minúsculo. Estas abreviaturas elas aparecem, quer dizer, tudo isso aí está calculado no software. Tá? Vista frontal. Quando não se tem cortina de fumaça, o W maiúsculo é calculado como W mais B. Sempre, quer dizer, é possível colocar cortina de fumaça. É quase que uma exigência. O controle de fumaça mecânico natural nas rotas de fogo horizontais compartimentadas. Os percursos em linha reta de introdução de ar e extração de fumaça devem manter um distanciamento máximo de 10 metros. 10 metros aqui, ó. Introdução e extração. Máximo de 10 metros para extração natural. E máximo de 15 metros para extração mecânica. Isso aqui se estiver em linha reta. Se tiver uma curva aqui, são 7 metros máximo entre uma introdução e uma extração e 10 metros se for mecânica. Então, a distância máxima medida, extração mecânica, a distância máxima medida segundo o eixo de circulação entre duas aberturas. Não estou conseguindo tirar esse negocinho daqui. Duas aberturas consecutivas de introdução e extração deve ser de 15 metros nos percursos em linha reta e 10 metros nos outros percursos. Áreas de circulação entre uma abertura para a introdução de ar e uma boca devem ter uma vazão de extração não inferior a 0,5 metros cúbicos por segundo. Isto aqui é calculado pela largura dos corredores, das circulações. Então vai uma UP, cada UP, que é unidade de passagem, que corresponde a 0,55 metros, a vazão de extração é de 0,5 metros cúbicos por segundo. E a de introdução de ar é de 60% desses 0,5, que é 0,3 metros cúbicos por segundo. Por que esses 60%? É porque para a vazão de extração, ela tem que ser maior do que a de introdução para pegar ar de outros lugares. E também para se prever a diferença de densidade, entre a introdução de ar, que é 20 graus, e a extração pode vir a ser de 70 ou 300 graus. Controle de fumaça em subsolos. Os sistemas devem ser projetados para a introdução de ar mecânico natural e extração de fumaça mecânica, sempre. Controle de fumaça em estacionamento. Essas áreas têm que ter a renovação de ar de forma natural ou mecânica. Pessoal, isso aqui é conforme a norma, tá? Tudo isso aqui é conforme a norma que nós desenvolvemos. Porque a IT15 ela é muito branda com relação a esse ponto aqui. Estacionamento, extração, controle de fumaça em estacionamento na Europa, que eu saiba, são todos obrigatórios. Estados Unidos, com certeza, também. Extração natural. Tem que existir aberturas permanentes para o exterior com área livre adequada em, no mínimo, 2 lados opostos.
Extração mecânica. A vazão de extração deve ser calculada adotando-se um dos seguintes critérios: pelo número de renovações por hora do volume do ambiente, ou vazão por veículo, ou carga de incêndio, é o que for maior. Átrios. A gente dividiu essa norma em duas fases. A fase que já foi, a etapa inicial que já foi para a Consulta Nacional, e que demorou mais de 7 anos, e agora átrios, que estamos aí, eu acredito que na metade dos trabalhos da norma. Acredito, né? Porque em toda discussão, às vezes a coisa vai mais longe que isso. Os átrios, o cálculo que está no software, ele tem que ser revisado. O cálculo que está no software de átrios está atendendo aos átrios padronizados, que a gente já vai falar. Os átrios padronizados. E o átrio não padronizado, o cálculo está atendendo, está conforme a IT 15/2018, que vai ser revisado porque a gente está adotando um outro tipo de cálculo. O Carlos, só um esclarecimento. O átrio hoje no software, ele atende às normas vigentes. E a gente está fazendo uma norma nova para equacionar o problema, mas toda a norma vigente ele atende. Exato. Ok, então, eu começo aqui com, embora ainda não terminada a norma, apresentamos uma abordagem. Esta é uma abordagem que pode vir a ser a seguida. A meu ver, poderia ser seguida assim. A gente está numa segurança muito boa. Átrios padronizados são os que permitem a inserção de um cilindro reto em toda a altura H, sendo H a altura do piso mais baixa, a laje do teto do piso mais alto. Essa altura aqui, tá? Diâmetro do cilindro é calculado como raiz quadrada de 7H. Raiz quadrada de 7H. Ou seja, quando o diâmetro do cilindro for menor ou igual à menor dimensão do átrio, aqui está representado na figura, a menor dimensão do átrio. Aqui esse cilindro aqui ele é colocado, e se ele é colocado aqui, ele pode ser, vai ser considerado como átrio padronizado. Como átrio padronizado, ele é calculado de uma forma mais simples, mas não quer dizer que não seja boa. É uma vazão de ar bastante grande, não é pouca coisa, tá? É mais simples, a coisa vai, não é. É uma vazão de ar bem grande. Átrios não padronizados são os que não atendem à condição de padronizados, ou seja, quando o diâmetro do cilindro for maior do que a menor dimensão do átrio. Este átrios padronizados está sendo feito conforme a norma francesa IT 263. A norma francesa ela é bastante exigente. Esses átrios não padronizados agora ele vai ser feito conforme está sendo feito, né? Está sendo feito conforme NFPA 92. Tá? Átrios não padronizados, então, são os que não atendem à condição de padronizado, ou seja, quando o diâmetro do cilindro for maior do que a menor dimensão do átrio. Esses não padronizados, eles se dividem em três. Átrio de eixo simétrico, que é este aqui, é representado. Átrio do tipo mezanino, que por sua vez se divide em três. E átrio do tipo janela. O nome é janela, tá? O nome que se deu é janela. Átrio do tipo eixo simétrico. São aqueles átrios que a gente entra e vê que, quer dizer, é bem amplo, não tem mezaninos, a gente faz dessa forma. A cada tipo, é claro, corresponde a equações pertinentes. As abreviaturas aqui usadas é Z1, a altura da chama, Z é a altura que a gente já falou, né? O livro da granulada de fumaça, a interface da granulada de fumaça, e aqui o H é a altura da referência.
Aqui a gente tem entrada diária e saída diária. O ar da reposição está mostrado como entrada natural, mas pode ser mecânica também por ventiladores. A temperatura do ar da reposição é T0, a temperatura da camada de fumaça TS. Átrio do tipo mezanino. Aqui está apresentado como ele se divide entre esse tipo de átrio, é aquele que está sendo apresentado lá atrás, que a gente passou por ele, que é chamado de obstáculos, não é? Mas é a mesma coisa. Ele se divide em três, não estou apresentando aqui os três, porque ele não está ainda no cálculo, e ele, conforme esse ZB e o H1 e a altura da chama, ele vai mudando de equações. E esse W também vai mudando de equações. Mas ele, depois de se rever, vai ser mais para a frente, vai entrar lá no cálculo. E o átrio do tipo janela é quando esta sala está totalmente cheia de fogo e fumaça, né? E a fumaça sai pela porta. Olha só, qual é a diferença? A diferença é entre este aqui, ele tem essas galerias, e esse aqui não tem. Quando tem uma superfície plana, como a gente está aqui no sistema, quer dizer, com pessoas, com projetistas de sistemas de HVAC, todo mundo vai entender. Isto aqui é quase que né, um efeito Coanda. Esse tipo de janela é o termo utilizado na NFPA, Windows. Na BS, eles chamam de aderência, né? Átrio do tipo aderência. Então, é só uma informação para se ter um entendimento. O que é o efeito Coanda? É o efeito que leva o ar, no caso a fumaça, a grudar e a deslizar para uma superfície sólida. É exatamente o que está aqui representado. O cara vai deslizando e subindo aqui através dessa superfície plana, chamado de efeito tipo janela. Aqui também são outras equações. Cálculo da vazão de extração. Para o cálculo da área necessária ou da vazão de extração de fumaça, embora a leitura da norma seja sempre imprescindível, o projetista pode adotar uma das seguintes soluções: consultar a norma, né? Obviamente, ou então usar o software Extract do DNPC Brava, ferramenta útil que faz parte desta apresentação. Isto aqui é o software Extract, vocês vão ver que ficou muito simples de calcular. Muito simples. É carregar o mouse. Deu um trabalhão aí para o Eduardo, mas no fundo e no final acho que valeu a pena. Aquelas referências que eu falei no começo, que de uma forma ou de outra serviram para ou corroborar ou apresentar. Às vezes a gente lê uma norma só para colocar um pontinho lá, um texto, uma linha, ou então um pedaço de equação, ou só corroborar. As normas ITs e documentos técnicos consultados: IT3, IT14, IT15 de 2011 e 2018, entre outras do Corpo de Bombeiros de São Paulo. IT246, 2011, IT 263, 2011, APSAD, R17 francesas. IT é Instruction Technique, que quando a gente fala em IT, as pessoas acham que é IT aqui do Corpo de Bombeiros, mas não é. É a francesa, que tem a mesma abreviatura. APSAD, quem não sabe, e provavelmente a maior parte não sabe, é a Associação de
de empresas seguradoras da França. As empresas seguradoras, isso aí com certeza todos sabem, são bem rigorosas, bem rigorosas. E o que a PSAD R17 fez? Pegou a IT 246 e praticamente fez uma cópia em color. Então, não é desmerecendo absolutamente ninguém, mas deu toda a confiança para a IT 246. A BS 7346-4 de 2013, a BS 9999 de 2008, a BR 186 da BRE inglesas, a EN 1201-123458 de 2015 europeias, partes pertinentes. Isso aqui é uma norma bastante grande. É claro que elas não foram todas lidas, mas partes pertinentes foram lidas e foram, de uma forma ou de outra, aplicadas. E se não foram aplicadas é porque já estavam de outra forma. NFPA 92B 2005 dos Estados Unidos. Em 2011 existia a NFPA 92A e 92B. E elas em 2011 foram unidas numa só, passando a ser NFPA 92, desde 2011. Ateo Smoke Control Calculator 2015 do John Clout. John Clout é um dos grandes especialistas norte-americanos em fumaça e fogo. É um dos grandes elaboradores da NFPA. O decreto 63911 do Governo do Estado de São Paulo, 2018, do Governo do Estado de São Paulo, a portaria 1532 de 2008, o decreto-lei 220, essas duas se complementam, portuguesas. A título de informação, a IT 15 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo é baseada nas ITs 246, francesa, 263 e na NFPA 92B, porque ela foi feita antes daquela 2011. Mas agora vai ser, quer dizer, está sendo 92 só. Ok, pessoal, obrigado pela atenção. Isso aqui foi um trabalho feito entre o Eduardo e eu, a CB e a minha firma é a Açor Engenharia. E agora estão aqui os nossos contatos. Todo mundo já os conhece, agora o Eduardo vai dar prosseguimento e vai apresentar o software Extract, que é o de cálculo. Ok, Eduardo? Oi, Carlos. Você pode, por favor, descompartilhar a tela? Como é que eu faço isso aqui? Vai no share screen, ou Samir, ajuda. Pulse share? Pronto. Já deu. Pronto. Muito obrigado, senhor Carlos Aguiar, pelas palavras. E dando prosseguimento, convido então o senhor Eduardo Bertomeu para complementar a apresentação do software com as suas palavras. Ô Madeira, o senhor está no céu, tá? Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu tenho um amigo muito caro, há muitos anos, que a gente tem, que chama-se Oswaldo Bueno, que todo mundo conhece. Ele gosta de começar as apresentações com um caos, ou algo curioso, né? Para os que não sabem, quem deu as cartas de Anchieta para ele fui eu, tá? Ele fica falando, mas fui eu que dei para ele. Quando o Carlos falou do flashover, eu me lembrei de uma coisa que nossos avós usavam. Flashover é combustão, quando você tem a combustão incompleta de algum combustível, você gera CO, gera hidrogênio, gera metano, uma série de gases combustíveis que nossos avós usaram para movimentar os carros durante a guerra, o chamado gasogênio. Quer dizer, não é só para destruir, você pode usar a teoria para o conhecimento para construir também. Bom, vamos lá. O software Extract. Depois que vocês instalarem,
e clicarem no ícone, vai aparecer essa telinha. Vocês estão vendo a tela? Ou... Estamos sim. Sim, Se sim. puder. Apareceu uma mensagem aqui que eu não sei o que é. Está aqui a tela assim. Está aparecendo. Estão vendo? Perfeito. Então, já na introdução, cálculo vai aparecer a versão, vai aparecer o prazo de validade, tá? Após essa data ele para de funcionar. E na introdução vocês vão ver as normas no qual o software foi baseado. Qualquer versão atual do software, ele sempre vai estar de acordo com as normas vigentes, tá? Então, se uma norma for revisada, nós imediatamente revisamos o software, tá? Gerando uma nova versão. Então, esse software ele é continuamente atualizado. Então, uma vez lido aqui, outra coisa, esse software ele não substitui as normas, ele é um auxiliar bastante importante para vocês fazerem os cálculos, que alguns cálculos são bastante chatos, outros são muito simples, mas outros não. E para aplicar o software, vocês têm que ter conhecimento das normas, tá? Não adianta você ter o software e não ter as normas, você tem que ter um conhecimento um software sem conhecimento do que você está fazendo não tem valor. Bom, uma vez lida a introdução, você põe em concordo. Estão vendo a tela aqui? A tela está branca, Eduardo. Opa, então peraí. Para mim ela está branca. Não, tá. Aqui também. Aguenta aí. New share. Ué, peraí, aguenta aí. Eu estou no lugar errado, peraí, gente. Um probleminha aqui entre a cadeira e o teclado. Falou de mim, tá aí. Agora, estão vendo agora? Bom, Sim. uma vez vocês saem da tela inicial, vocês têm aqui algumas opções. O software, ele tem um tutorial. Se você apertar aqui no tutorial, vai aparecer. Apareceu o tutorial aí, gente? Sim. Sim. Ótimo, perfeito. Vocês têm aqui um tutorial que explica passo a passo a utilização do programa, tá? Vocês vão ter uma instrução bastante completa aí. Uma vez visto o tutorial, vocês se identificam. Isso aqui no relatório de saída, vocês vão emitir um relatório, bom, nome da sua empresa, quem fez o responsável, o CREA, se quiser colocar, quem é o cliente, quem é a obra, e no caso de vocês fazerem vários cálculos ao longo do mesmo projeto, a revisão. O Carlos citou as tabelas, a tabela 1, que é o... Estão vendo a tabela? Estamos vendo, Sim. estamos vendo. Tá bom. Se eu clicar e não aparecer, me avisem, tá? Nessa tabela está bem esmiuçado as zonas onde vocês devem aplicar o controle de fumaça e o que significa cada letrinha da sopa de letras lá que vai aparecer que aparece na norma, A90, A23, C, D, o que significa cada letrinha, cada item, né? Isso aqui vocês podem entrar e sair dessa tabela a hora que quiserem e consultar. O software faz isso sozinho, tá? Isso aqui é para sua referência, para o seu conhecimento. Mas o software, de acordo com o que vocês fizerem, ele vai dizer se é de acordo com a norma, se deve ou não haver controle de fumaça. Se bem que isso é um pouco relativo, tá? E eu vou explicar para vocês por quê. Vocês vêm aqui, podem clicar várias opções: extração mecânica, extração natural, átrios, estacionamento e pressurização de escadas. Aqui no caso de extração mecânica,
por exemplo, eu posso pegar aqui sei lá, vou pegar aqui um hospital em geral, tá? Se esse hospital se for uma área com ocupantes acordados e familiarizados com o ambiente, não é obrigatório. Agora, se for uma zona, salas de ocupação, salas com ocupação sem mobilidade ou ocupantes recebendo cuidados médicos, e clicar novamente em hospitais, vocês vão ver que é obrigatório. Então, o software faz essa determinação para vocês. Mas não é só isso que ele faz, tá? Ele calcula uma série de... Por exemplo, a altura livre de fumaça, ele tem um default, mas você pode colocar o seu, tá? Se você colocar um número menor que o que a norma pede, ele vai dar uma mensagem. Olha, a altura da camada de fumaça maior ou igual que a altura do ambiente. Aí você aperta OK, ele volta para o limite da norma, que é 2.2. Você pode colocar 2.5. Cada vez que você clica uma opção, ele faz a conta novamente, tá? Aqui estão todos os itens que aparecem na norma. O HF, isso aqui são cálculos que ele faz, são cálculos informativos, ele está te informando, tá? Tempo para... Isso aqui é uma coisa importante, tempo para fumaça atingir a altura de Z. Isso aqui tem muito a ver com os detetores, tá? Eu esqueci de falar que você, nessa parte do software, você coloca a altura do ambiente, a altura da edificação, que sempre é maior que a altura do ambiente, comprimento e largura, ele calcula a área, número de pessoas. Isso aqui ajuda vocês a calcularem, por exemplo, os acantonamentos. Se der amarelo aqui, é porque a proporção entre largura e altura não está a melhor possível. Ele não breca, mas ele te alerta. Então aqui você estava com 20 por 50, ele diz que a área sobre H2 tem que estar entre 0,9 e 14. H2 é a altura, tá? A altura do ambiente. Isso você, por exemplo, eu coloquei 20, vou para 11, legal. Ele faz a conta da vazão de ar. Vazão em massa, vazão de ar, já considerado as temperaturas. Aqui você tem a temperatura do ambiente, pode pôr a temperatura que você considerar, ele vai fazer a conta nessa temperatura. Se tiver chuveiro automático, reparem, eu vou clicar várias vezes em chuveiro automático, vocês vão reparar que as vazões mudam. Sprinkler, né? Inclusive a temperatura da fumaça muda. O cálculo de vazão, portanto, muda, os ventiladores mudam. E ele já dá uma noção para vocês da área livre de entrada de ar. E no caso de ser a entrada de ar ser natural, se você colocar aqui a velocidade do ar, ele já te dá a abertura aqui embaixo. Aqui são dados para você colocar, que vão aparecer na folha de dados, por exemplo, prédio sem janelas, detecção e alarme. Vocês podem ver que ele já faz as contas normalmente, tá? Uma vez feito todos os cálculos, e aqui, quando vocês tiverem o software, vocês vão ter que brincar bastante, tá? Com o tutorial do lado e a norma, vocês podem imprimir um relatório. Aqui no relatório aparecem todos os dados pertinentes. Ops, um pouco. Estão vendo o relatório? Estou vendo. Ok. Todas as considerações que foram feitas, tá? Carga de incêndio, taxa de liberação de calor, que isso o software foi lá e foi assumir, já foi pegar lá na norma, tá? Tempo de fumaça, temperatura da fumaça, e vai por aí. Vocês têm um relatório bastante detalhado. Só uma coisa, Eduardo. Pois não.
as células brancas são entradas, as Isso, cinzas... bom lembrete, bom lembrete. Tudo que está em branco são valores que vocês devem atribuir. Tudo que está em cinza são cálculos que o programa faz. Estão travados. Você pode digitar o que você quiser lá que não acontece nada. Agora, o que está em branco, por exemplo, aqui no 6, eu digito 8, ele muda. Eu digito 5, ele muda. Então, o que está em branco é tudo aquilo que você deve assumir. Tá? Nas categorias de risco, ele já determina a categoria de risco, se é baixo, qual é a divisão, qual é o perímetro de incêndio, isso é importante, o tamanho do incêndio a ser considerado por norma e a área. Isso ele vai buscar na norma, tá? E vocês têm, de acordo com a norma, isso aqui está totalmente de acordo com a norma, tá? Se você tiver um depósito, digamos, de cabos elétricos, aqui, depósito de cabos elétricos, no caso, não é obrigatório. Não é obrigatório, mas isso não quer dizer que vocês não queiram fazer. Pela norma, não é obrigatório o controle de fumaça, você colocar a exaustão. Porém, vocês podem resolver fazer. Falar, não, eu quero fazer. Ok, posso continuar. Então, vocês vão ter situações onde não haverá obrigatoriedade, mas isso não quer dizer que vocês não vão fazer. É uma decisão de projeto, tá? E se você quer ou não quer fazer. De repente, você tem um museu, por exemplo, não sei se tem aqui, locais de reunião em público, museu. Ocupantes não familiarizados com a BT. Pode haver situações em que seja obrigatório, tá? Então, são decisões de projeto. A norma, ela te orienta naquilo que você é aconselhado a fazer, mas você pode ir a favor da segurança, tá? E se você resolver ir a favor da segurança, esses são os valores de vazão de ar e valores de aberturas e tudo mais que você vai usar. Inclusive aqui tem um item interessante. Alguns projetistas gostam de colocar um fator de segurança. Se você quiser, pode. Não tem problema. Por exemplo, 1.25. Se eu apertar aqui, ele vai mudar as vazões. Bom, desculpa, alguém perguntou alguma coisa? Não, eu queria só aproveitar que você fez um cálculo para um ambiente. Exato, é um ambiente. Aí ambiente por ambiente. Tá, e depois vai ter um local que ele vai somar isso tudo aí. Exato, aí é a função do projetista fazer a soma, né? Tá bom. Extração natural. A extração natural de fumaça, você também tem as inúmeras atividades que você pode ter, que estão todas elas na norma. Aqui eu vou pegar, por exemplo, um serviço de saúde, um asilo, por exemplo, um hospital. Da mesma forma que você tem ocupantes aqui, se é uma zona onde os ocupantes estão acordados e familiarizados com o ambiente, tá bom, não é obrigatório. Agora, se é uma zona em que os ocupantes estão com cuidados médicos e assistenciais, aí sim, vai precisar. Imagina uma sala de enfermagem e uma UTI. UTI tem doente lá, UTI, ou ambulatório com doentes, que não sabem onde é a saída ou não. É obrigatório. Ocupantes em trânsito ou salas com ocupação de pessoas sem mobilidade ou consciência também é obrigatório. Há situações em que isso não é, por exemplo, um motel. O motel, normalmente os motéis são pequenos, né? Não tem muita coisa, e dificilmente uma pessoa sem mobilidade ou consciência vai entrar no motel, a menos que beba demais, né? Aí já é outra história. A norma fala, não é obrigatório. Agora, o fato de não ser obrigatório não quer dizer que você não quer fazer. De repente você quer. Aqui são dados, por exemplo, que vocês vão ver na norma, ΔH lateral, dimensões laterais,
a eficiência do extrator, coeficiente do extrator entre 0,5 e 0,7, número de extratores que vocês vão colocar para a extração natural, número de acantonamentos. Ele já te dá uma sugestão de número de acantonamentos em função da dimensão que você tem aqui. Mas você pode mudar. Aqui deu 15,6, eu posso colocar 16. E pedir para ele fazer a conta de novo. Ele faz novamente a conta da vazão e dos acantonamentos. Por exemplo, se eu for usar um extrator não certificado, os extratores eles podem ser certificados ou não certificados. Existem entidades que certificam os extratores para extração natural. Se for não certificado, você põe 0,5. Vocês podem ver que a área efetiva de extração muda aqui. Ao você clicar em cima da opção, ele refaz a conta e recalcula as áreas de abertura. Eu posso alterar o número de extratores, eu posso colocar mais, por exemplo. Venho aqui, ponho mais extratores, muda tudo aqui. Então, isso da norma é uma conta relativamente trabalhosa, mas aqui vocês podem fazer com bastante facilidade. Volto a dizer, vocês têm que conhecer a norma. Não dá para ficar chutando com o software, tá? Você tem na parte de extração natural ambientes públicos e residenciais ou ambientes comerciais e industriais e depósitos. Então vocês podem ter, por exemplo, uma loja, uma verduraria, né, com ocupantes acordados e não familiarizados. Não é necessariamente obrigatório. Vocês colocam aqui o número de pessoas, digamos que tinha 200 pessoas lá dentro. Ele faz as contas e te diz, é obrigatório ou não. Agora, volto a dizer, o fato da norma dizer que não é obrigatório não quer dizer que vocês não vão aplicar. Aí tem questões que cada um julga de acordo com o seu projeto. Tá? Pode ser que esteja uma área adjacente que tem controle de fumaça. Fala, não, eu quero ter. Tá bom, e se você quer ter, está aqui os valores, está aqui os parâmetros que você deve usar. Se quiser imprimir, você pode imprimir. Assim que eu achar o botão imprimir, que eu não estou achando, mas enfim, em algum lugar ele está. É que eu tenho um problema entre a cadeira e o teclado aqui. Aguenta aí, gente. Então, vocês têm aqui, na hora que vocês fizerem suas opções, às vezes acontece o programa dar um pequeno bug. Esses bugs normalmente não são pelo programa, são pelo próprio Windows, tá? Mas se acontecer, você simplesmente entra e sai e a coisa funciona. Imprimir, você pode imprimir e você tem uma folha de dados referente às escolhas que você fez, tá? Átrios, de longe, foi o cálculo mais complicado que a gente teve nessa norma. Tem muitas variantes, muitos tipos de átrio diferentes, átrio pequeno átrio padronizado, átrio não padronizado, tem átrio de todo tipo e de toda... E para nós, para mim e para o Carlos, foi a opção mais difícil, se bem que não é impossível, de cálculo. E para quem aplica a norma, que faz no joelho, quer dizer, faz o cálculo, também eu acredito que sejam opções mais difíceis. Aqui vocês têm as opções de ocupantes, tal. Ele já vai dizer para você se o controle de fumaça é obrigatório ou não. O fato de ser obrigatório é obrigatório por norma. Volto a dizer, norma não é lei, a menos que a lei chame a norma. Tá? Agora,
É uma decisão de projeto. Você fala, não, eu quero usar ou eu não quero. Uma vez que a norma falou é obrigatório, é obrigatório. Se ela falou não é obrigatório, você ainda pode optar por usar. Tá? Volto a dizer, uma decisão de projeto. Aqui no caso do átrio, vocês têm a extração natural. No caso aqui, por exemplo, está sem sprinkler, eu posso colocar sprinklers. O cálculo muda consideravelmente, vocês podem ver que apareceu aqui uma série de valores, né? Aqui no caso, sem sprinkler, está caracterizado o incêndio como fogo instável. No caso do sprinkler, ele passa a ser classificado pela norma como fogo estável. E aqui vocês têm todos os valores do temperatura da fumaça, o perímetro de fogo, altura livre de fumaça. E aqui você pode ir jogando com o seu projeto. Por exemplo, em 40 segundos, a altura livre da camada de fumaça vai estar em 4 metros. Em 120 segundos, vai estar em 1,76. Então, você jogando com os valores aqui, você pode chegar a valores aceitáveis. Tá? Da mesma forma como é natural, você tem o coeficiente do extrator aqui. E as questões aqui, se vai ter brigada, se vai ter detecção ou não, se vai ter hidrante, tudo isso faz com que o fogo seja caracterizado como estável ou instável. Tá? Por exemplo, pode não ter. Ele pode não ter sprinkler, mas ter detecção de alarme. Então, alguém vai sair correndo atrás do incêndio. Então, pela norma, ele é classificado como fogo estável. Fogo instável é aquele fogo que ninguém controla. Tá? Que ele cresce descontroladamente. Ao passo, se você tiver, por exemplo, hidrantes, ele é classificado como fogo estável. Aqui. Da mesma forma, você tem a classificação dos ocupantes. Não importa que tenham ocupantes acordados familiarizados. Se tiver uma parcela da população que se enquadra numa dessas categorias mais críticas, vocês devem colocar essas categorias mais críticas exclusivamente. Você não consegue colocar duas ao mesmo tempo, você vai colocar a mais crítica. Ô Carlos, você está muito quieto aí. Não, tá indo bem, tá indo bem. Normalmente você faz um monte de perguntas. Não. Estacionamentos. Estacionamento, vocês têm também... aqui, estacionamento não é muito a questão se é ou não é obrigatório. Você tem que fazer e tem que fazer. Não tem muita conversa. Ué, o que houve aqui? Peraí. Estão vendo o estacionamento? Sim. Ok. No estacionamento, vocês colocam as dimensões, a altura, a área, né? A área de acontonamento. O programa já assume uma certa quantidade de veículos por carro. Aliás, você pode mudar isso, né? Área por carro, 30 metros quadrados, você pode falar, não, eu quero menos, ou quero mais carro, sei lá. Se tem ou não tem chuveiro automático, vocês podem ver que muda a vazão de ar. Aqui, vazão de ar recomendada. Vazão de ar de renovação. Vazão de ar considerando o número de carros. Vazão de ar por acantonamento. E vazão de ar total por acantonamento. Quando ele pinta de verde, uma grandeza, porque essa é a grandeza, é o valor a ser recomendado. Tá? O programa diz, olha, o que for de verde aqui é o que a gente recomenda. Tá? Porque com chuveiro automático, a vazão de ar recomendada diminui. De extração, 45.000 metros cúbicos por hora. Tá? Aqui vocês colocando a velocidade do ar que vocês querem considerar nas entradas de ar. Aqui, por exemplo, eu considerei 5, você pode falar 3. Vocês podem ver que muda na hora a área livre de abertura. Tá?
Ele já fez a conta aqui da área de acantonamento. Quiser imprimir, você imprime. Da mesma forma vai aparecer o relatório. Esse valor, área livre de higienização conforme IT15, 27 metros quadrados. Carlos, me lembra disso aqui. O que é isso? Deu um tilt aqui. Conforme a IT15, os valores são bem menores. Oi? Conforme a IT15, os valores são bem menores. Ah, tá. Ok. Isso aqui é para higienização, né? É apenas para higienização, né? Não é para Área extração de livre para fumaça. higienização. Ok, tá certo. Não é vazão, é área livre. Tá bom. Bom, programa aqui de brinde, né, de colher de chá, traz um módulo de pressurização de escadas, tá? Aqui tem as considerações a serem observadas na IT13 do Corpo de Bombeiros, as notas, tá? Sobre pressurização de escada. Volto a dizer, é importante que vocês conheçam a norma. Vocês têm a opção de sistemas de pressurização de escada com um estágio ou com 2 estágios. Um estágio é um ventilador trabalhando numa pressão de 50 PA. Vocês podem mudar essa pressão, pode pôr mais. Tá? Ou se vai trabalhar em 2 estágios. Vai trabalhar com o ventilador funcionando em rotação reduzida e, no caso de emergência, ir para uma vazão, uma pressão mais alta. Aqui vocês colocam o tipo de ocupação, por exemplo, serviço profissional, número de pavimentos e altura da caixa de escada. E aqui vocês escolhem o tipo de porta que vocês vão usar. Eu vou usar 17 portas, eu posso mudar à vontade isso aqui, tá? De simples acesso ao espaço pressurizado. E de colher de chá ainda, nesse espaço tem 2 portas em série. Ou não, tá? Aqui eu vou pôr só de farra, eu vou botar 2 em série. Porta de simples acesso fechada. Para o cálculo, você vai ter que ter uma porta de saída. Porta de saída. Uma porta de saída. Ah, mas eu também tenho porta de dupla folha, né, de acesso. Ah, mas eu tenho 2 portas dessa de acesso e 2 portas de saída. Bom, 2. Mando calcular e ele faz as contas. Fluxo de ar em metros cúbicos por segundo, com as portas fechadas, fluxo de ar com as portas abertas, velocidade do ar nas frestas, aqui seria a velocidade do ar nos vazamentos, né, nas frestas das portas. Quanto maior esse número, maior a vazão. Se eu puser 2 aqui e mandar calcular, aumenta a vazão. Vazão de ar necessária para manter os 50 Pascal, tá? 19, por acaso, aqui, metros por segundo. Vazão de ar para alívio de pressão, 14, tá? Que seria os 15. Da mesma forma, vocês podem imprimir. E aqui você tem um relatório de saída que você pode salvar em PDF, você pode fazer o que você quiser com ele. Enfim, vocês têm bastante opção, né? De prédios e de códigos, todas elas de acordo com a IT13. E esse módulo eu diria que é bastante fácil. Tem algumas opções também adicionais. Se você tiver duto metálico, ah não, o duto é de alvenaria, tá bom? O cálculo mudou um pouquinho, o fluxo de ar de pressurização muda. Eu tenho frestas de janela, tá bom? Eu tenho lá, muda mais um pouquinho a vazão de alívio de pressão. Eu tenho frestas nas portas PDF, tá bom? São frestas muito grandes. Ele aumentou mais a vazão. Tudo isso são opções que você pode ter no seu cálculo, no seu projeto. E eu não vou apertar, mas aqui em saída você tem saída, sai do programa.
Bom, pessoal, o que eu tinha para dizer é isso. Esse programa foi feito por mim e por Carlos, pelo Carlos e por mim, juntamente com os trabalhos da comissão da BNT. À medida que os trabalhos iam evoluindo, a gente ia fazendo o programa. Isso quer dizer que levou vários anos para fazer. E continua sendo feito, porque cada reunião de norma, agora no caso de átrios, né, que é a nova norma, a gente também atualiza. Tá? E a norma de átrios continua atual. O fato de estar sendo feita uma norma nova de átrios não quer dizer que a atual não é válida. É isso aí, gente. Madeira, te devolvo a palavra. Muito obrigado. Eu agradeço bastante a apresentação do Eduardo Bertomeu e Carlos Aguiar. E antes de repassarmos para a sessão de perguntas, gostaria de enfatizar que esse evento, e assim como o software também, ele conta com o patrocínio do Departamento Nacional de Empresas, Consultores e Projetistas para ser concretizado, né? E nós aqui contamos com a ilustre presença do presidente desse departamento, o senhor Francisco José Simões Pimenta, que é graduado em Engenharia Mecânica pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho pela FEMIG. Foi vice-presidente de Relações Institucionais da Associação Brasileira de Engenharia de Sistemas Prediais, é diretor extraordinário BIM da Brava e diretor regional da Brava em Minas Gerais. É membro da American Society of Heating and Air Conditioning Engineers, ASHRAE, e proprietário da Climatizar Engenharia Térmica e Automação, LTDA. Senhor Francisco, eu convido o senhor para algumas palavras e então iniciarmos posteriormente os questionamentos das perguntas que nos forem encaminhadas. Por favor. Bom, vou falar igual Bertomeu, o senhor está no céu. Obrigado, viu, Carlos? Boa noite, pessoal. Não vou demorar muito, não. Primeiro, agradecer a presença. Realmente, o tema é muito interessante. Alguns anos atrás, lá com o Mário Sérgio ainda, o DNPC resolveu contratar esses dois garotos de programa aí, e eles fizeram um trabalho extraordinário. Francisco, nós somos coroas de programa. Tá bom, tá certo. E realmente o trabalho deles, eu não vou falar que foi, porque está sendo ainda, né? Sempre atualiza, muito legal. Para quem já pegou, já fez o cálculo, como diz aí, na unha, sabe o trabalho que dá e a confiabilidade, a gente tem que bolar um monte de planilha, etc, etc. Então, isso foi um investimento do DNPC, e hoje ele está disponível, né? Hoje, já faz alguns anos, para os associados do DNPC, e eu convido quem é associado a se interessar, a utilizar, e depois tirar dúvida, fazer algum comentário, tá? E para os que não são associados do DNPC, o Miguel e toda a comitiva lá do DNPC já está olhando isso aí, a gente está olhando com muito cuidado, talvez a Brava vá comercializar, né? Para dentro da Brava ou para fora, isso aí não foi definido ainda, né? O fato é que quem é do DNPC já deveria estar usando, né? Eu utilizo e eu acho muito bom. Bom, visto isso, eu queria fazer alguns pequenos comentários, Bertomeu, só para abrir, e é como se estivesse abrindo perguntas, depois o Madeira vai falando o que ele recebeu. Bom, ponto 1 vocês citaram as ITs, que são de São Paulo, né? A gente sabe que as ITs de outros estados é uma cópia, né? Acho que não tem tanta diferença. Mas eu não sei como seria, por exemplo, aqui em Minas, a gente apresentar um relatório dizendo que foi baseado na de São Paulo, entendeu? Eu não sei como seria isso daí. Eu não vejo que mudaria os cálculos, é mais uma questão burocrática de corpo de bombeiro mesmo, né? Que você sabe que a maioria que analisa, eles não tem um conhecimento profundo. E ele pega nesse tipo de detalhe, tá certo? E uma outra coisa é que eu te perguntei lá atrás sobre se aquele cálculo da vazão de extração estava se referindo ao ambiente. Você falou que sim.
Ok, então, a gente tem que explicar para o pessoal o seguinte, vamos fazer para cada ambiente um cálculo, mas depois, com a norma debaixo do braço, igual você falou várias vezes, isso é importantíssimo. Eu sugiro que leia e estude a norma antes de utilizar, porque quando for utilizar já é meio que uma ilustração, vai facilitar a vida. Então, a gente teria um complemento, vamos dizer assim, numa planilha, e ter que, para calcular o ventilador de extração, ter que utilizar os fatores lá, que eles, vamos dizer assim, eles assumem vazamentos. Ou seja, a vazão do ventilador vai ser maior que a soma das vazões calculadas pelo seu programa. Ok? Eu queria que você comentasse isso aí. Bom, no caso que você falou do Corpo de Bombeiros, o Carlos Aguiar me corrija se estiver errado, o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, ele gera a norma, que é um corpo técnico lá, né? E a grande maioria de todos os outros corpos de bombeiros simplesmente usa a mesma norma, é copia e cola. No caso da norma, nós utilizamos as ITs do Corpo de Bombeiros de São Paulo, porém, não foi só isso. Nós usamos outras normas e adotamos os padrões mais restritos, os padrões mais apertados, tá? Então, se atender ao software, vai atender qualquer norma em qualquer corpo de bombeiro, eu acredito. Não sei, Carlos, se você puder comentar um pouquinho. É isso mesmo. O objetivo é se ter uma norma e a norma é nacional. Exato, a norma é nacional. A norma é nacional, ela não é regional, não é estadual, né? Exato. E aquela parte de exigência, ela é bem superior às exigências do Governo de Estado, do Decreto 63911. Apareceu-me aqui uma tela. Vocês estão me escutando? Sim, perfeitamente. Ah, tá. Então, sim. As exigências que estão na norma, depois de muitas discussões, aquela tabela ali, ela não foi coisa pequena para ser escrita, elas são muito mais exigentes do que as do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. E com certeza, peraí, só um minuto. Não, com certeza de todos eles. Hein? Vai em frente, vai em frente. Ah, tá. E com certeza de todos eles. Para vocês terem uma ideia, antes desse decreto 63.911, a gente tinha o decreto 56.819 de 2011 e o 63.911 de 2018. No 56.819, que regula os locais onde tem que se ter de obrigatoriedade do sistema de extração de fumaça no Estado de São Paulo, a maior parte é para edifícios maiores do que 60 metros de altura. O decreto 63.911 passou a essa maior parte, eu não estou falando todos, tá? Porque tem particularidades aqui no decreto, a maior parte de 60 para 90 metros de altura. A gente está longe disso. A gente está longe disso porque discutiu e viu que esse assunto de extração de fumaça, ele salva vidas. 80% das mortes, num caso de incêndio, é devido à fumaça, inalação de fumaça. E quanto mais alto é o edifício, maior a dificuldade. Isso aí é óbvio, né? Porque como é que a gente faz a evacuação da população, como é que evacua a população do edifício? Através de escadas.
negócio aí de alguns edifícios de altíssimo padrão têm elevadores, tal e coisa, né? Mas a maior parte é através de escadas. Descer umas escadas, a gente sabe que é muito mais difícil. E depende de género, quer dizer, depende da quantidade de pessoas, do género das pessoas, quer dizer, as pessoas, a mulher, ela tem mais dificuldades de descer umas escadas. E, às vezes, por muitas vezes, anda de salto alto. Depende do estado de saúde e do peso da pessoa, né? E também da condição emocional, da reação emocional. Fogo tem a parte imprevisível, né? Ela tem o fator de falta de previsão. Ela acontece, e o que é que a pessoa faz? Às vezes a pessoa é o Schwarzenegger, né? Uma situação muito boa, mas quando tem fogo, o cara derrete, né? E isso aí é imprevisível. Isso aí é imprevisível. E depois um atropela o outro nas escadas e vai assim. Tá? Tem mais uma observação, Carlos, que é o seguinte: o software ele reflete a norma, e a norma é uma norma nacional. Exato. A norma usou várias fontes, que é o que a gente cita no software. Sim, sim. Mas a pedra central do software chama-se a norma 16983, que, volto a dizer, é uma norma nacional. Eu não sei se eu respondo a pergunta do Francisco. Perfeito, perfeito. Ela é nacional e mais restritiva. Eu estava entrando aí em outro assunto só para instruir, né? A gente está aqui no meio que todo mundo aqui é da HBS, então às vezes a instrução é mais fácil de ser absorvida. Mas então é isso. Ela é nacional e está aí para mais restritiva do que eu acredito qualquer corpo de bombeiros aí do Brasil. A outra é a vazão do ventilador. Vazão, desculpe. Vazão do ventilador, lembra que eu te perguntei? Foi a primeira vez que você apresentou? Quando você calcula um ambiente, né, você, dentro de uma edificação, eventualmente você tem vários ambientes. Então você vai calcular a vazão por ambiente. Se eventualmente você vai centralizar um ventilador para vários ambientes, aí você tem que somar, né? Não tem jeito. No caso de usar ventilador. No caso de extração natural, não. Cada ambiente tem que ter a sua extração natural, independente uns dos outros. Não sei Agora, deixa eu fazer um esclarecimento aí. Pois não. No edifício, aquela classificação A, B, C, D, a gente vai sempre pela atuação principal do edifício. Né? Vamos supor um edifício de escritórios com 10 andares. Okay? Ele vai ter que ter extração de fumaça em todos os andares, mas ele não é calculado, não é o ventilador, ele não se soma os andares, né? O incêndio vai ocorrer num deles, né? Num deles, exatamente. Correto. A vazão vai ser de um deles, não vai ser 1 vezes 10, não vai ser 10. Ok, perfeito. Aí entra o critério do bom senso, né? Se você quer assumir um incêndio por andar ou 2 incêndios por andar, o ambiente, né? É uma questão de critério de projeto, né? E caber a vazão, né? É alta. Exato. Não, a vazão de extração de fumaça nunca é baixa. Tá? São ventiladores. Inclusive, na norma, é bom que leiam a norma, porque o ventilador de extração de fumaça é um ventilador Panzer. Panzer, que eu quero dizer, é um ventilador muito resistente, tem que resistir a 2 horas de fogo. Veja bem,
Ele não tem que resistir a 2 horas de fumaça, tem que resistir 2 horas de fogo a 400 graus. Não é qualquer ventilador que faz isso. Existem ventiladores no mercado que atendem essas exigências de vários bons fabricantes, mas não é qualquer ventiladorzinho, tá? Assim, os extratores de fumaça naturais também são equipamentos dedicados que aguentam uma temperatura alta. Não é porque seja extração natural que a temperatura da fumaça não vai ser alta. São janelas basculantes, corrediças, tem N tipos, mas também não são equipamentos assim, né? Ir lá, abrir uma janelinha de alumínio e está feito o negócio. Não é bem por aí. São equipamentos específicos e também tem boas companhias aqui no Brasil que fornecem esse tipo de equipamento. Senhores, para a gente organizar aqui as perguntas e até propor uma dinâmica um pouquinho diferente, gostaria de pedir gentilmente que os palestrantes abrissem o vídeo, né, que isso ajuda também na visualização, né, na explanação dos senhores, para vocês. E agora, colocando uma proposta um pouco diferente do que eu tinha colocado no início, a gente tem essa possibilidade de abrir o microfone, né? E aqueles que quisessem proferir algumas perguntas, que ficassem à vontade. Abre, por favor, o microfone, se possível o vídeo, se não for, não tem problema, e faça a pergunta diretamente. Aí, colocando em ordem, o Fábio Takacs foi o primeiro a nos encaminhar uma dúvida. Eu estou com a dúvida aqui, eu posso lê-la, só que, se você quiser, Fábio, pode ficar à vontade para expor. Você pode colocar essa pergunta? Boa noite a todos. Eu tinha colocado aqui se o texto da norma, de fato, já foi para a consulta nacional. E ele já foi para a consulta nacional e já foi retirado da consulta nacional, é isso? Porque ele não está mais no site. Né? Não, o texto foi para a consulta nacional, houve comentários. Hoje nós tivemos, inclusive, uma reunião do grupo de trabalho, julgando os comentários, né? Alguns foram acatados, outros não. E estamos no processo normal de consulta nacional, tá? Que é normal, o pessoal comentar, né? Alguns expressam dúvidas, alguns pedem modificações, e muitas sugestões são aceitas, outras não. Está caminhando normal. Eu acredito que mais algum tempo nós tenhamos a norma publicada. Pode ser que haja necessidade de uma nova consulta nacional. Isso não está excluído, tá? Porque às vezes acontece. Mas eu acho que não vai acontecer isso aí, não. Não, também acho que não, mas eu estou dizendo como é que é o processo, né, da BNT. Sim, é o processo normal, né? Bom. Mas das dúvidas que vieram, dos comentários que vieram, tem algo relevante, assim? Vocês têm uma expectativa boa de publicação definitiva do texto? Sim, sim. A maioria delas foram de questão, não digo ortográfica, mas de itemização. Esse item devia estar depois desse ou depois daquele. Tá? Houve uma observação que não foi acatada, que diz respeito a outra norma, e uma delas diz respeito a ambientes metroviários. Então, a gente já colocou uma observação vamos colocar uma observação na norma que não se aplica a túneis e plataformas metroviárias. Acho que é isso. Me corrija aí, Carlos. Foi isso aí. A maior parte dos comentários são pequenos acertos que a gente vai esquecendo e, por exemplo, medidas que um é maior e o outro é menor e faltou o igual. Então, tinha algumas assim. E são pequenas coisas. Um outro ponto foi o pessoal da BNT esqueceu de alguma coisa ocorreu, não sei se esqueceu, se não esqueceu, mas
alguma coisa ocorreu e não publicou uma tabela completa. Mas aí são problemas entre a cadeira e o teclado, né? Vamos dizer assim. Um problema de editoração, né? Isso aí acho que é facilmente resolvido. Isso Mas aí. que cria problema, cria, né? Bom, eu acredito que mais umas 2 reuniões... Acredito que sim. E o que eu falei dos túneis e plataformas metroviárias é porque já existem normas a esse respeito. Então não tem motivo para duplicar exigências em algo que já existe. Tá certo. Podemos passar para a próxima? O Mário Alexandre levantou a mão e encaminhou para a gente pelo chat também, mas aí eu deixo, se alguém quiser também contribuir, colocar outros questionamentos, pode usar da mesma forma, tá? Essas reações que se encontram no canto mais inferior da tela e levantar a mão para fazer os questionamentos. Convido então, por favor, Mário Alexandre, pode proferir sua pergunta. Oi, boa noite a todos. São uma confirmação e uma dúvida. Uma é o seguinte, o default ali do cálculo, do programa de cálculos, a altura de fumaça está aos 2,2 metros de altura, conforme até a gente viu hoje pela manhã. Tá, Sim. Tá? Isso? Sim, só que Ok. o default, ele é o default, né? Não é uma recomendação. Você põe o que quiser. O programa vai te alertar se tiver uma altura indevida, né? Não, tudo bem. Só queria saber se o default é esse aí mesmo. Tá? Sim. Outra pergunta é o seguinte, que eu não me lembro, e é um negócio que eu tenho dúvida, né? A unidade de passagem ali de 0,55 metros, né? Ela é válida tanto para o caminhamento horizontal quanto para a escada, porque, assim, no meu entendimento, assim, na escada é bem pior a situação, né? E 0,55 é uma unidade de passagem, é ali, né? Ô, Mário, é o seguinte, acho que eu posso responder isso. O 0,55 é o valor mínimo para alguém em fila indiana e passando. Ou seja, uma pessoa é o valor mínimo. Agora, o valor mínimo numa escada são 2 UPs. É aquele 0,5 metros cúbicos por segundo por UP para a passagem horizontal. Nas verticais, que são as escadas, é a pressurização de escadas. Se eu não me engano, escada é uma passagem para quem desce e uma para o bombeiro, não é? Ou estou errado? Olha, eu não sei esse critério, mas o mínimo são 2 UPs. Exato. Exato. Mas, sendo assim, são 0,55 por pessoa. Vamos dizer, estando uma circulando num sentido, outra no outro, digamos assim. Então, ela é apertadinho, né? Sim. Não é 0,55. Ninguém faz um corredor com 0,55. É 1,10 m. Sim, faz com 1,10 m, mas para 2 pessoas transitarem, elas estão se cruzando, né? O bombeiro está subindo, a outra pessoa está descendo, então tem 2 pessoas descendo. Acho que isso aí nem é pertinente a essa norma em si, né? Mas não, tem uma norma ABNT sobre rotas de fuga. Isso. Mas me chama a atenção esse espaço aí que eu acho pequeno, né? Porque o povo descendo aí numa escada é algo complicado. Sim. É isso, obrigado. Obrigado, Mário. Ora, Mário. Nós temos aqui também o Alex Broco. Senhor Alex, se o senhor puder proferir sua pergunta. Boa noite a todos, parabéns pelo trabalho, Eduardo, Carlos. Minha dúvida é basicamente a seguinte: eu vi no módulo
observando o módulo ali que o Eduardo apresentou de pressurização de escadas, a minha pergunta é a seguinte: tem alguma opção ali para cálculo da pressão estática total do ventilador? Porque, pelo que eu observei, pelo menos é somente da vazão. E a pressão total a que eu estou me referindo é a total mesmo, não... eu vi os 50 PAs lá, né? Que está mencionado, 1 ou 2 estágios. 50 PA é na porta, né? Conforme a instrução técnica. Não. O módulo de escadas, ele calcula a vazão que você tem que aplicar. A pressão total do ventilador vai depender da rede de dutos que você usa, dos difusores, das grelhas, de todo o caminhamento que o ar vai fazer até chegar na caixa de escada, né? Ele não faz essa conta, mas vai te dizer quantos metros cúbicos por hora você vai precisar. Aí, a pressão total que o ventilador vai ter que desenvolver é questão do cálculo da rede de dutos ou da própria caixa de escada, né? Se você alimentar a caixa diretamente, né? Sim, era mais uma confirmação. Sim. Obrigado, Eduardo. Nada, disponha. Contrate um projetista do DNPC. Está disponível? Sempre. Abraço, Branco. Abraço, Alex. Você a palavra. Próximo. Gibrail levantou a mão. Quer colocar uma pergunta, Gibrail? Não, eu queria parabenizar o Eduardo e o Carlos, uma palestra, apresentação brilhante. Eu acho que o software vem só a enriquecer o nosso segmento de HVAC. A gente realmente é muito carente disso, muito dependente de coisas estrangeiras, e realmente vocês dois estão de parabéns, tá? E, Carlos, obrigado. Você sumiu, Carlos. Você tem que aparecer mais, Carlos. Estou com saudade de você. Olha, Gibrail, você não sabe a dificuldade que eu tive para trazer ele para essa apresentação, viu? Ele está com uma bola de ferro no pé, que vocês não estão vendo na câmera, para ele não sair daí, entendeu? Mas parabéns para vocês, viu? Obrigado, obrigado. Obrigado, Gibrail. Um abraço. Obrigado. Abraço. Alguém mais gostaria? Eu não recebi novas solicitações. Alguém mais gostaria de fazer perguntas aos palestrantes? Bom, não tem. Eu gostaria só de fazer uma observação, Madeira. As pessoas que forem usar o software é um negócio dinâmico, ele evolui. O nosso software está na versão 1.6, ou seja, já teve 6 versões, e todas elas foram motivadas por observações dos usuários. Não seria melhor se fosse assim, eu precisava que fosse assado e tal. Então, aos usuários, eu até peço, né, que se tiverem observações, por favor, né? Fique à vontade. Eu ia colocar justamente, né, algumas considerações finais. Então, passo a palavra também para o Carlos, se quiser, né, fazer um fechamento para a gente caminhar para a finalização desse evento, fica à vontade. Olha, agradeço a presença de todos. A você, Carlos Henrique, a Samira, se não me engano, desculpe, Samira, mas acho que é você mesmo, e o Eduardo, que tem sido assim, uma pessoa bastante paciente para me aguentar. Do meu lado também é a mesma coisa, não sei quem é que é mais difícil, viu? Olha, Carlos, vou te falar. Você é um grande programador. Eu vou te dar um exemplo de paciência. Vocês estão vendo a minha cara no vídeo, né? Esse programa, ele realmente deu um bocado de trabalho. Eu tenho 27 anos de idade, olha para minha cara. Como é que eu fiquei? Não, mas o Eduardo é um grande programador. Eu não resisti. Realmente
Foi um trabalho bastante longo, né? Bastante longo, quase como uma maratona, mas a linguagem de programação muito boa, sem dúvida nenhuma. E obrigado a todos, tá? Eu gostaria de agradecer ao Carlos, que promoveu e foi o motorzinho do negócio, a Samira, sempre presente, ao Francisco, ao Ferreroso, que hoje não pôde participar, mas por problemas de logística. E agradeço a todos que assistiram, né? E que contribuíram, muitos que estão assistindo hoje contribuíram para esse programa. E o Mário Sérgio, que teve uma aceitação, assim, uma iniciativa muito boa. Sim, com certeza. O Fábio ajudou muito também, fez um monte de observações. Às vezes eu chamo ele de sócio, porque ele, de tanta coisa que ele falou, não só nesse software, como em outros, né? Quero aproveitar um gancho, se você permitir, Carlos. O DNPC tem outros softwares, tá? Um deles é o Qualiar, que faz o cálculo da renovação de ar, segundo a BNT 16401, parte 3, e faz o cálculo de filtragem também, calcula o filtro necessário para cada aplicação. Vocês, em contato com o DNPC, podem obter esse software também. E outros virão, espero eu. Obrigado a todos. Bacana, Beto. A gente que Obrigado, agradece boa noite e boa semana. e parabeniza, né, por mais essa solução e esse sucesso que esse software está nos apresentado. Se tiverem alguma dúvida, né, e quiserem também fazer alguma solicitação, maior detalhamento, eu me coloco à disposição. O meu e-mail é consultoria@brava.com.br e eu poderei direcionar, né, aos principais responsáveis para o segmento. E chegamos ao final desse evento com muito sucesso, neste encontro com diferentes departamentos e especialistas. Em nome da Brava, do DN Ventilação e Distribuição de Ar, do DNPC, do DN Qualidor, nós queremos agradecer a participação de cada um de vocês e, em especial, aos nossos palestrantes que aqui dispuseram seu tempo e seu esforço para nos apresentar. Uma boa noite a todos e até o próximo evento. Boa noite, grande abraço. Obrigado, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado.